Um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos percorrer um pouquinho na história, né, a quem foi dado, né, este nome, esse título de um homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi. Então nós vamos ler um pouquinho e vamos fazer uma reflexão em cima desse tema. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso de número 13, né? Eu estou lendo na versão NVT. E nós vamos estar fazendo esta introdução, relembrando um pouco aqui da história, da trajetória de Davi, do seu chamado. Mas como um texto bíblico básico, nós vamos estar lendo 1 Samuel, capítulo de número 16 e o verso de número 13. Que está escrito: enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Esse texto, e todo o seu contexto, ele narra justamente o momento em que Davi, ele foi chamado, escolhido e ungido, né, pelo profeta Samuel. E a história de Davi é uma história linda, belíssima. Davi, nós podemos dizer que ele foi um dos homens assim de mais expressão, né, principalmente do Antigo Testamento. Ele viveu nessa época em uma geração que praticamente tinha essa relação com Deus através das leis de Moisés e de todo o contexto que havia ali daquela geração de guerras e de conquistas, e que foi rei. E só que ele, apesar de estar nesse contexto, irmãos, um contexto realmente, vamos dizer assim, onde os homens eram brutos, né? Um contexto onde realmente era pegado em espadas e porretes, e de conquistas e de constantes guerras, lutas. E dificilmente um homem teria um coração como Davi teve, realmente um coração. Dificilmente um homem teria um estado de espírito como Davi teve o seu espírito. E é isso que o faz totalmente assim diferenciado. Então ele vivia nesse tempo, nesse contexto, e parecia que ele vivia já num tempo como o nosso, um tempo da graça, um tempo onde ele conhecia o que nós conhecemos, um tempo onde parecia que ele tinha acesso ao que nós temos, a todo esse conhecimento. Então Davi, apesar de viver nesse tempo da lei, é como se ele vivesse realmente no tempo do Evangelho e da graça do Senhor. E nós observamos todas essas características quando, por exemplo, nós lemos os Salmos de Davi. Nós vemos justamente esse homem se derramando diante de Deus, e possivelmente um dos homens que mais expressou psicologicamente, emocionalmente, e registrou, deixou registro na Bíblia Sagrada, né? Os Salmos de Davi é uma coisa impressionante. Talvez, e eu acho que talvez não, mas de certeza sejam as poesias mais lidas e mais citadas, e não há quem supere no mundo realmente as poesias, os salmos e os cânticos de Davi. Shakespeare fica assim bem distante, bem longe, apesar também de ser, né, grande autor de poesia, de contos, de histórias, mas Davi se destaca muito por isso. Então Davi, nós bem sabemos que ele era um pastor de ovelhas. Bem sabemos também que ele era filho de Jessé e de que ele era o mais novo, né, entre os seus irmãos. Eram 8 irmãos, Davi era o mais novo, e ele era um homem de boa aparência, era um homem formoso, era um homem que tinha uns olhos bonitos, a Bíblia destaca assim. Então era um homem que chamava a atenção pela sua aparência, mas pela sua aparência física, sua fisionomia. No entanto, para os requisitos, ao olhar do homem para ser um rei, ser ungido a rei, Davi não trazia essas características.
segundo os critérios do homem, Davi andava longe realmente de ser um homem para ser escolhido como um rei. Geralmente teria que ser um homem que tivesse uma postura, né, um físico realmente que chamasse a atenção e que tivesse a arte da guerra principalmente, que soubesse pegar na espada para lutar, para guerrear. Então ele estava longe disso, tanto que o profeta Samuel, quando ele chega, ele se depara ali com os filhos de Jessé e logo quer ungir aquele que mais se destacava assim, de maior porte físico, né, de uma aparência assim realmente de homem bruto, corajoso, forte, grande vigor. E ele começa a olhar, a julgar e a querer ungir segundo esses critérios. E ele começa ali errando, vai colocando a mão sobre um e o Senhor diz: não é este, não é este, não é este. E foi até se esgotar. Os 7 passaram ali por Samuel e o Senhor disse: não é este. E ele achou estranho, né, Samuel, porque ele disse: olha, mas como que pode? Há alguma coisa errada aí, aqui estão os teus filhos, tem mais alguém? E Jessé disse: tem um mais novo. E onde ele está? Ele está cuidando do rebanho, está cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz: olha, então nós não vamos sentar para comer enquanto este não chegar, né? Então foram chamar Davi, ele chegou e Samuel logo percebe ali que de fato era aquele a quem o Senhor tinha realmente chamado, escolhido e separado para que fosse ungido. E acontece que Davi então é ungido, só que ele é ungido e não é, às vezes a gente tem a ideia de que ele automaticamente já passa a ocupar, né, a posição de rei, o cargo ali está vago de forma nenhuma. Davi agora vai passar realmente por uma grande prova, né? Ele vai passar realmente por um grande aperfeiçoamento na sua vida. E apesar de já ter sido ungido pelo Senhor, ele também agora é forjado e vai ser realmente tratado por Deus. E assim começa a história de Davi, este homem simples, humilde e que carrega em si muitas características. E nós observamos, por exemplo, irmãos, depois dessa introdução, as conquistas, né, do rei Davi e suas virtudes. Eu não vou aqui contar a história, é muito complexa, né, claro, mas estou fazendo um breve resumo disto. E Davi, quando é chamado para poder se aproximar do rei Saul, nós bem sabemos que naquela época o rei Saul era quem estava no trono, e o rei Saul ele foi acometido por um espírito maligno. E Davi se aproxima do rei Saul justamente porque disseram a Saul que ele precisava de alguém que soubesse tocar, e assim esse espírito ele iria ser expelido e ele estaria assim num estado novamente de lucidez e de pacificação do seu ser. E Saul diz então vamos chamar, vamos convocar quem assim o saiba. Então colocaram Davi como sendo este jovem que sabia tocar e que com certeza ajudaria o rei Saul naquele momento. E assim o fizeram, chamaram Davi se aproximou de Saul e começou a tocar e funcionou este plano, né? Quando o espírito maligno se aproximava, vinha atormentar Saul, Davi tocava ali a sua harpa e o espírito ia embora e Saul ficava em paz. E a aproximação de Saul, ela foi tão grande e o laço foi ficando tão estreito que Saul começou a gostar tanto de Davi que assim começou a colocar Davi também como sendo um soldado. E Davi começou, né, a arte da guerra e começou também a tomar conta dos exércitos, de uma parte do exército de Israel. Então ele foi comandante, ele tinha um exército e ele se tornou realmente um homem de grande destaque na arte da guerra. Tanto que a Bíblia registra para nós, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo de número 18, o verso 6, 7 e 30. O verso 6 de 1 Samuel, capítulo 18, diz assim: quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu,
mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Esta era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Verso 30. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era mais bem sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi se tornou muito famoso. Então Davi era esse homem de destaque, né? Este general de guerra, este comandante de uma parte do exército de Israel, e que teve essas conquistas, muitas conquistas, né? O grande destaque dele foi justamente ainda quando ele bem jovem, ele derrota, ele vence, ele derruba ali o grande filisteu, né? O Golias, a história assim mais conhecida e de destaque realmente de Davi. No entanto, tudo isso vem acontecendo antes mesmo dele se tornar rei. Então foram muitas conquistas, ele foi muito realmente afamado. E nós podemos observar também, né, não somente as conquistas, mas as virtudes, algumas virtudes de destaque na vida de Davi. Em 1 Samuel ainda, no capítulo de número 17, o verso de número 45, do 45 ao 47, 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 45 ao 47, está escrito: Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. O que se destaca aqui de virtudes na vida de Davi é justamente esta coragem. Apesar de ser um jovem, apesar de não ter ainda muitas habilidades naquele contexto ali dos gigantes, quando estava desafiando os exércitos de Israel, ele se coloca à frente, mas se coloca não confiando na sua força. Ele se coloca ali diante de Golias para desafiá-lo, confiando no Senhor. Ele sabia da promessa do Senhor, ele sabia quem era o Deus de Israel. E ele diz: olha, você vem com todas estas armas, mas nós vamos em nome do Senhor, e certamente o Senhor entregará você nas nossas mãos, e todo o mundo saberá que há um Deus em Israel, que Ele é Deus. Então nós observamos não somente coragem, mas nós observamos também confiança em Deus. Então ele não confiava nas suas próprias forças, habilidades, até porque não tinha naquele momento, naquele contexto. Mas não era isso exatamente. É porque havia esta humildade no coração dele de reconhecer que há um Deus todo-poderoso e que as promessas dele não podem ser frustradas. Então são virtudes que Davi ele vai carregando e vai deixando essas características e essas evidências na sua vida. Nós podemos também destacar de virtudes de Davi, irmãos. Era um homem temente a Deus. Havia temor no coração de Davi. E não somente temente, mas era um homem paciente também. Olha que virtudes grandiosas e maravilhosas. Temor de Deus e paciência. E nós observamos isso 1 Samuel, capítulo de número 24, do verso 4 ao verso de número 7. 1 Samuel, capítulo 24, verso 4 ao 7, que está escrito: é sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém,
começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso, disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul, depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho. O que nós observamos aqui? Temor a Deus. O contexto, irmãos, de tudo isso é que Saul, aquele que já tinha considerado Davi como um grande amigo, que já tinha colocado em posições elevadas, agora estava cheio de raiva e de ódio, justamente pelo destaque de Davi em comparação a ele. Davi começou a se destacar mais do que o rei. E o que acontece é que Saul agora começou a perseguir Davi para matá-lo. E foi grande, foi ferrenha realmente a perseguição. A todo momento Saul pegando dos seus mais brutos homens para poder realmente pegar Davi e matar Davi. E Davi, por muitos ou dezenas de anos, ele passou assim a sua vida, peregrinando, se escondendo realmente da fúria de Saul, andando em cavernas, andando em vales, justamente para fugir desta perseguição e fugir da morte. Só que ele encontra esta oportunidade em uma dessas caçadas de Saul. Ele vai e entra dentro da caverna onde Davi estava com os seus homens e não percebeu. E Davi teve a oportunidade. E os homens ainda disseram para Davi: olha, certamente é o Senhor que está te dando esta oportunidade agora você matar Saul e agora realmente conquistar o trono. Só que um homem temente a Deus, ele justamente toma a ação que Davi tomou. Ele sabia que Saul, ele não tinha conquistado aquela posição. Ele tinha essa consciência de que Saul estava ali como rei porque Deus tinha permitido que ele estivesse. E não só permitido, mas ungido realmente. Foi ungido por Deus para estar naquela posição. E a certeza e a convicção no coração de Davi era: olha, o Senhor já me ungiu. Eu poderia agora ter a oportunidade, porque a unção já está sobre mim, de matar Saul e de ser o rei de Israel. No entanto, jamais faria isso, disse Davi. O texto diz para nós que a sua consciência, o perturbou naquele momento, e ele disse que o Senhor me livre de fazer tão horrível ato, de cometer realmente essa ação, este crime. A convicção dele era que se foi Deus que me escolheu, se foi o Senhor que me ungiu, no tempo certo eu estarei neste trono. No tempo certo eu estarei nesse trono. Isso é temor de Deus. Não só temor de Deus, mas também um homem paciente. E que paciência teve Davi, irmãos, de esperar assim esses anos todos para poder realmente chegar o tempo do propósito, do chamado de Deus ser concretizado na sua vida. Então essas são virtudes, algumas virtudes que se destacam na pessoa de Davi: coragem, confiança, temor de Deus e paciência. E Davi, assim, com todo esse contexto ao seu redor, ele espera pacientemente, e chega o momento em que Saul ali, ele é morto, e Davi assim assume o trono e o reinado de Israel. Davi é esse homem realmente que tem esse grande sucesso. Como rei não foi diferente. Conquistou realmente várias nações. Por exemplo, há um grande destaque nas vitórias de Davi, que foi justamente no tempo do seu reinado e com o exército dele, em que foram aniquilados de uma vez por todas os descendentes dos gigantes da terra. Aqueles, por exemplo, a quem Golias pertencia, esses homens de grande estatura que causavam realmente pavor e medo. Nós encontramos, por exemplo, em Crônicas, esse registro que diz que foi dado fim a esta herança de gigantes, justamente foram derrotados e mortos pelos exércitos
de Davi. Então, um grande destaque foi também no reinado de Davi. Então, este é um homem que vai carregando essas características e que vai, de fato, evidenciando e deixando bem claro para nós o porquê que ele é um escolhido do Senhor, e não somente escolhido, mas recebe em si esse título de ser um homem segundo o coração de Deus. Porém, como a história de todo homem, irmãos, não foi somente uma história de sucesso, de coragem, de virtudes. Davi trouxe também marcas na sua vida que deixaram grandes sequelas e que tornaram e que mancharam também, né, o seu chamado, sua vocação e o seu relacionamento com Deus. Mas essas manchas, esses seus pecados, não retira, não afasta dele ainda esse título. E nós observamos, por exemplo, e eu coloquei aqui, destacando este terceiro ponto, como sendo os seus pecados e as suas loucuras. Nós acompanhamos, por exemplo, no texto agora de 2 Samuel, capítulo de número 11, verso de número 2, do 2 ao 4, que está este registro. 2 Samuel, capítulo 11, verso 2 ao 4. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que trouxessem, e teve relações com ela, e Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Então, essa é uma das primeiras manchas, né, do ministério da vida de Davi. Foi este adultério cometido. E nós bem sabemos que não parou somente neste adultério. Quando a mulher ela engravida e dá um filho, Davi se desespera e coloca ali também o esposo dela, Urias, para que monta ali uma cilada para que Urias fosse morto, né? E assim ela ficasse desposada. E acontece que isso é concretizado. Então não há somente um adultério ali naquele momento, naquele contexto, mas há também um homicídio, né, cometido por Davi. O que nós observamos são essas manchas no ministério de Davi. No entanto, mesmo diante de um contexto desse, Davi não deixa realmente de expressar e de colocar realmente diante de si e de ter em si este título de um homem segundo o coração de Deus. E sabe por quê? Porque Davi, mesmo diante de uma situação dessa, ele não deixa o seu coração se tornar um coração orgulhoso e soberbo de querer esconder esta mancha, esse seu passado. Mas não, ele começa a chorar em lágrimas. A princípio não confessa os seus pecados, no entanto Deus o coloca em um estreito tão grande, e aí sim ele coloca-se, cai em lágrimas, se ajoelha, lamenta, chora, pede perdão a Deus. Deus o pune e ele aceita a punição do Senhor, né? Queria, claro, a misericórdia de Deus, que Deus não tirasse ali o seu filho. Mas quando acontece, ele sai do seu jejum, sai da sua humilhação, se levanta, come, toma um banho e volta à vida. Aceita realmente ali a consequência das suas ações e dos seus pecados. Então o que nós observamos é isso. É um homem que cai, mas é um homem que cai, mesmo caindo, ele cai já de joelhos. É um homem que já cai se arrependendo, já cai realmente diante de Deus, clamando a misericórdia e a compaixão do Senhor. Então é esse homem que deseja e que quer a permanência realmente de um relacionamento com Deus. Porque quantos homens, irmãos, quantas mulheres já não conheceram ao Senhor, caíram nos seus pecados, continuam encobrindo o seu pecado diante de Deus,
continuam querendo levar uma vida normal como se nada tivesse acontecendo. Ao invés de se arrepender, ao invés de clamar a misericórdia, a compaixão do Senhor, continuam levando a vida em frente, como se nada tivesse acontecendo. Essa é a virtude realmente de um homem de Deus, que está sujeito à queda e caiu, mas que cai de joelhos, que cai clamando a misericórdia do Senhor. É um homem que conhece, que sabe que o Deus a qual ele serve é um Deus que se volta com compaixão. E não somente isso, ele sabe, ele conhece que Deus é um Deus de longanimidade, é um Deus de paciência, é um Deus de dar oportunidades, é um Deus da reconciliação, é o Deus das segundas chances. E assim Davi consegue o favor do Senhor, e esse relacionamento com Deus e em Deus tão estreito, que se nós fôssemos citar aqui os salmos de Davi, são as coisas assim realmente mais apaixonantes, que evidenciam um homem que tinha uma experiência íntima, mas muito íntima com Deus, uma experiência genuína realmente de conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Como falei, é como se fosse um homem que vivesse já no tempo da graça, mesmo sendo no tempo da lei, porque ele reconhece tudo isso. Essa é uma fala de Davi, por exemplo, você vai lembrar quando ele diz: a tua graça é melhor do que o quê? Do que a vida. Ele sabia, ele entendia, ele já tinha ciência realmente da graça de Deus, esse favor de Deus imerecido, essa compaixão, essa misericórdia, este amor de Deus que acolhe, esse amor de Deus que aproxima, esse amor de Deus que dá nova oportunidade. Por isso ele expressa: a tua graça é melhor do que a vida. Era um homem que tinha as suas experiências de estar na presença de Deus e de ter a presença de Deus em si. Não é à toa que ele diz que um dia na tua presença vale mais que 1000. E para que Davi diga isso, irmãos, não vem de qualquer pessoa. Porque Davi, ele provou e tinha a oportunidade, teve a oportunidade de provar de todos os prazeres que você possa imaginar. Ele era rei. E naquela época havia muitos privilégios para o rei. Davi, por exemplo, ele teve 8 esposas. Teve muitos filhos. Não somente esposas, mas também, naquela época era muito comum aos reis coabitar com mulheres que eram de homens, filhas de homens, por exemplo, de grande sucesso, de grande fama, né? Então Davi teve isso também, teve concubinas. E como rei, muito próspero. Então havia muita prosperidade, muita riqueza, muitas regalias. Então era um homem que tinha realmente uma oportunidade na vida de provar de todos os prazeres que você possa imaginar. Aí ele, pela sua experiência, diz: um dia na tua presença vale mais que 1000. Ou seja, Davi estava dizendo: de todos os prazeres que este mundo, que a vida possa oferecer, 1000 dias não se comparam com um dia na tua presença, Senhor. Não se compara com um dia na tua presença. Esse é um coração que conhece, que sabe, que testou, que provou e que sabe justamente diferenciar e valorizar a presença de Deus na sua vida. Isso demonstra para nós, irmãos, um homem com um coração quebrantado. Isso demonstra para nós e evidenciam para nós um homem com um espírito contrito, um homem humilde. E ele vai se destacando por tudo isso, até mesmo em meio aos seus pecados, às suas manchas, aquilo que marcou a sua vida e que trouxe consequências ruins para a sua vida. Mas mesmo diante de tudo isso, ele demonstra para nós, nos seus cânticos, nos seus salmos, esta grande diferença. É isso que nós vamos observando. Este é um homem segundo o coração de Deus,
né? Às vezes a gente espera que os homens sejam santos constantemente, a todo tempo, que não tenha nenhuma marca, mas somos todos pecadores e sujeitos à queda. Mas a questão não é cair somente, permanecer na queda, permanecer no erro. A questão é a atitude que eu vou tomar depois da queda, né? E Davi toma essa atitude que agrada a Deus, que é a atitude do reconhecimento dos seus pecados e do arrependimento, e de realmente voltar à obediência para com seu Senhor. Talvez essa não seja a maior mancha no ministério de Davi. Aquele homem, aquele jovem pastor de ovelhas que a todo tempo, né, a todo tempo veio mostrando um coração humilde, a todo tempo veio mostrando este homem quebrantado, a todo tempo veio se afastando da arrogância, do orgulho, da soberba, mesmo diante de todo um contexto que o levasse a ser um homem soberbo, orgulhoso, arrogante, porque todo o contexto, principalmente de um rei, facilmente se perde nisso, né? Se tornar um ditador, mas não. O que nós observamos é Davi realmente se garantindo e permanecendo nessa humildade. Só que, né, os anos foram passando e Davi foi ficando assim meio que desconectado da presença do Senhor. Queria ainda lutar, queria ainda ir para a guerra, e ainda foi, com mais de 60 anos de idade, né, aquele episódio em que ele vai e dá uma cãibra tão grande na sua mão que ele fica segurando a espada, não consegue levar para um lado nem para o outro, e a cãibra era tão grande que ele fechou a espada nas suas mãos, que ali os seus servos vieram e carregaram ele, retornaram com ele e disseram: olha, tu não tens mais condição de guerrear, não tem mais condição de lutar, né? Já estás passado de idade. E Davi parece que começa a se aposentar, mas parece também que o seu coração começou a esfriar. Nós observamos isso, por exemplo, se nós formos ler em 1 Crônicas, capítulo de número 21, nós vamos ver este episódio que às vezes nos passa desapercebido, mas essa foi talvez uma das grandes manchas no ministério do reinado de Davi. 1 Crônicas, capítulo de número 21, para a gente encerrar, versículo 1 em diante, diz assim: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam uma contagem de todo o Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor tome a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que, meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem um censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 470.000. Mas Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Deus desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe-me meu pecado, pois cometi uma insensatez. Você sabe o que é isso? Olha o significado do censo. Aquele jovem com um coração tão humilde, que dava toda honra e toda glória e todo louvor a Deus pelas conquistas, que confiava na força do Senhor e no poder do Senhor, que a vitória vinha de Deus e das mãos de Deus, como ele mesmo diz e reconhece, cometi uma insensatez. E qual foi a insensatez de Davi? Foi deixar o orgulho e a soberba tomar conta do seu coração.
um espírito incita Davi a isso e ele dá lugar. E levantar um censo é justamente dizer: quão poderoso eu sou. Ei, Joabe, faz a contagem para ver quão poderoso eu sou, quão forte eu sou. Vamos levantar o número agora e todos vão saber quão poderoso eu sou. E Joabe ainda tenta ali repreender Davi para que ele não fizesse isso, mas ele insiste e acaba fazendo. E assim a mão do Senhor pesa sobre Davi. Antes aquele coração humilde, agora um homem soberbo e orgulhoso, querendo agora testar a potência que existia na sua vida. E Joabe ainda diz: olha, Davi, são todos servos teus, não precisa disso. É o Senhor que está conosco, não precisa disso. Mas ele insiste. Conclusão, irmãos. Apesar de seus pecados, loucuras e precipitações, Davi se destaca por sua paciência, longanimidade, coragem e obediência. Assim como seu temor a Deus, coração quebrantado e um espírito contrito. Um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, nesta geração que estamos vivendo, irmãos, essa geração nossa, que é um contexto que nós estamos vivendo, que nos leva a não termos estas virtudes nas nossas vidas. Mas que nós possamos voltar o nosso coração, observar este homem que agradou a Deus, em que o nome do Senhor foi louvado e engrandecido através da sua vida, e assim ter como exemplo para nós também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja. Nós vamos estar nos colocando de pé neste momento, para estarmos orando, já agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Amém?